Nós começamos o mês de novembro rezando por todos os entes queridos que já se foram. Mas essa prática não deve ser vivenciada apenas no dia de finados. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto agora, nessa entrevista. O mês de novembro é dedicado aos fiéis defuntos e nós, enquanto cristãos, somos motivados a rezar pelas almas que já se foram. Sobre esse assunto e para entendermos melhor, nós vamos conversar agora com o Padre José Nery. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu sou quem agradeço, Joyce, a você e ao programa Em Tuas Mãos, como todas aquelas pessoas que nos acompanham neste momento. E aqui nós tentaremos um pouco falar daquilo que nós já vivenciamos na prática em relação aos fiéis defuntos. E por que o mês de novembro é considerado como o mês dos fiéis defuntos? Quando nós falamos dos fiéis defuntos, nós associamos logo a todas as suas categorias. Fiéis defuntos, amigos de Jesus, aqueles que morreram na paz do Senhor. E há pouco nós celebrávamos o Dia de Todos os Santos, a qual chamamos de Igreja Triunfante, Igreja da Glória. E o dia seguinte rezamos pelos fiéis defuntos. E como nós bem rezamos na oração eucarística, aqueles que morreram na esperança da ressurreição. E são todos aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que doam a sua vida por Jesus. E no fim último da vida é recebido na casa do Pai, acolhido nos ombros do bom pastor. E a Igreja justamente reserva este dia para que todas as pessoas assim volte o seu coração, a sua oração durante aquele dia, levando flores, velas até o cemitério, ao lugar sagrado por nós chamado o Campo Santo, aonde estão todos os seus. E a Igreja dedica simplesmente este dia para poder recobrar e retornar para nós o sentido da vida, a qual nós celebramos. Não é a morte, mas é a vida que nós queremos ter e buscamos em nome do Senhor. E para isso, nós rezamos àqueles que já nos precederam a vida eterna. Durante essa pandemia, as pessoas estão bem limitadas, na ida até o cemitério. Para quem não pode, como a pessoa deve proceder? Sim, bem interessante e oportuna a pergunta. Neste período de pandemia, muitos são aqueles que não podem ir aos cemitérios, ou ainda não se permitiram a tal liberdade, entre aspas, e ainda estão recolhidos nas suas casas. Em uma cultura não tão distante, por exemplo, na cultura da casa dos meus pais, uma cultura do interior, nós, quando não podemos ir ao cemitério, rezamos em casa, acendemos uma vela debaixo de uma árvore e depois colocamos flores. Ali nós representamos todos aqueles lugares a qual nós queremos visitar. Ou então, indo a uma igreja, no cruzeiro da igreja ou até mesmo no altar, fazer as suas orações e ali oferecer a todos os fiéis defuntos. Lembremos que neste dia nós rezamos pelos nossos e por todos os defuntos. E eu não podendo ir ao cemitério, posso rezar em casa. Agora quem mora em apartamento fica tão difícil acender uma vela, mas a oração é possível. Colocar flores e oferecer ao Eterno que vive em nós, pela ação e graça do tempo, a qual nós estamos dando graças a Deus. E quem são esses fiéis defuntos? Explica para a gente. Tem alguma diferença para os demais? Na oração eucarística, quando nós rezamos o momento dos vivos, rezamos por todos aqueles que circundam este altar, por todos aqueles por quem queremos rezar, os vossos filhos dispersos pelo mundo inteiro, são os vivos. Quando nós vamos rezar pelos fiéis defuntos, rezamos por todos aqueles falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Os fiéis defuntos são aqueles que morrem na graça do Senhor, são aqueles amigos de Jesus, são aqueles que em vida conheceram, procuraram, viveram a graça de Cristo. E por meio deste, os outros também são convidados
a fazer parte deste grande número de fiéis. É bem verdade que poderíamos classificar os fiéis defuntos, aqueles que praticam a vida da igreja, e defuntos, aqueles que não praticaram. Mas, no entanto, nós podemos colocar no mesmo rol todos os fiéis defuntos, e pelos fiéis, os amigos, os parentes, aqueles que não tiveram oportunidade ou não quiseram em vida praticar as virtudes que nos leva ao céu. E nós rezamos pelos fiéis defuntos e todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição. Nós recordamos muito os fiéis defuntos nesse período, nesse mês de novembro. Mas o que é o ideal para se fazer durante todo o ano? A nossa oração, ela é contínua. Ela não é uma oração interrompida. Eu rezo aqui, mas uma outra pessoa está rezando ao mesmo tempo que eu. E vai fazendo os mesmos pedidos, outros, talvez, mas vamos nos completando. Assim, não somente ao mês de novembro, não somente ao dia 2, que devemos recordar dos fiéis defuntos, mas todos os dias da nossa vida, nós devemos rezar na oração da igreja, na oração da Santa Missa, na oração do Santo Terço. Devemos recordar de muitas pessoas, quando reza, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E este é o nosso pedido, que enquanto vivos fazemos, livrar a elas e a nós de tão gravíssimo perigo e pecado, e assim caminharmos na estrada de Jesus com os passos certivos, porque aquele que nos chamou e nos chama e permanece conosco na vida é aquele que é fiel aos seus projetos para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Padre, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor sobre esse assunto tão importante e necessário para a nossa igreja. Eu aqui agradeço a você e a toda a equipe do programa Em Tuas Mãos. Espero ter ajudado nas respostas, naquilo como eu falei no início, nós já praticamos, nós já colocamos a nossa vida em ação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos faça caminhar felizes na estrada de Jesus.